Olá, sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com o nosso queridíssimo graduado César Munhoz, que faz essa curadoria e traz esses temas para a gente discutir entretenimento, arte e conexão. Tudo bem por aí, César? Oi, Carol, tudo bem? Oi, pessoal que está nos assistindo. É sempre uma delícia estar aqui com vocês conversando sobre arte, entretenimento e as conexões entre arte e entretenimento e também as conexões de arte e entretenimento com outras coisas, né? Com business, com arquitetura, com decoração, com comida, sei lá, né? É tanta coisa Com que é tudo, né? Com influenciada a pela arte e vida, pelo né, entretenimento. César? Mindfulness, enfim, tudo tem a ver, né? Quem acompanha a gente nos nossos papos semanais, a gente está sempre buscando alguma forma de falar de entretenimento que sai um pouco do comum e que traz para perto da gente, né? E que fala de coisas que estão acontecendo. Nessa temporada, a gente está falando de iniciativas no mundo do entretenimento que mudaram tudo, né? Mudaram não só o entretenimento e a arte, mas também mudaram a nossa vida, né? E hoje a gente vai falar de Westworld. Bom. Ai, meu Deus do céu, Westworld. Então, vamos começar como a gente sempre começa. Carol, quando a gente fala de Westworld, o que vem à sua cabeça? Cara, eu me lembro, há muitos anos atrás, um amigo meu, ela é uma série que passava na HBO, né? E eu me lembro que eu não tinha HBO, e aí um amigo meu falou: Nossa, você tem que assistir, é demais, é uma loucura, é um mundo muito livre e tal. E daí eu dei um jeito de conseguir assistir os primeiros episódios. E daí eu fiquei assim, falei, gente, que roteiro maravilhoso, que ideia maravilhosa, mas que amigo é esse que fala é um mundo livre? Porque eu acho que assim o que mais me tocou é um roteiro, cara, é demais, né? É uma ideia muito maravilhosa. Mas para mim o que ficou é assim, olha o que as pessoas fariam se elas pudessem, né? Olha os desejos das pessoas que só são freados quando são, né? Por conta das leis e tudo. E na hora que você cria um universo em que as pessoas podem fazer o que elas quiserem, olha o que o povo quer fazer. E como é que alguém percebe isso como um mundo livre? Porque eu olhava alguma daquelas coisas e falava, como é que a pessoa tem vontade de fazer isso, né? E é essa sensação, assim, quando fala de Westworld, para mim, vem muito essa coisa da inovação do roteiro, da ideia, né? Desse contexto que eles criaram e do estudo da humanidade ali, né? Eu acho um roteiro incrível, uma produção magnífica, né? E tem como o head ali, o Product Owner, um super graduado da Full Sail University, que é o Stephen Barris, que depois cuidou de Game of Thrones também, que é um outro universo, né? Não vejo muitos paralelos entre um universo e o outro, um é meio medieval, o outro é bem futurista. Então é uma obra que a gente fala muito na Full Sail, porque a gente vira e mexe, tem o Steven lá contando sobre a criação, o gerenciamento das equipes, o desafio do negócio, né? Do lançamento, mas ele está à frente de tudo isso. Então é um produto muito querido, é muito íntimo da Full Sail, né? Que bom. Product Owner. Vamos explicar para a galera o que seria um Product Owner, né? Como a gente pode explicar, pessoal, Carol? É a pessoa que está. Essas organizações hoje de times, elas são muito dinâmicas, né? Mas o Product Owner, que é o dono do projeto, ele é a pessoa que dá todas as decisões finais, né? Então, imagina que você vai ter uma equipe de roteiro, uma equipe de casting, os diretores, os assistentes de direção, os diretores de fotografia. Eles têm a visão do que o projeto é, mas no caso de haver algum desalinhamento, quem decide, quem dá a palavra final e quem é responsável pela manutenção ali da consistência do projeto é o Product Owner. Esse é o cargo, é quase que um presidente daquele projeto, né? Então as pessoas vão fazendo aquilo que elas têm que fazer dentro
das suas áreas e da sua autonomia, mas no caso de conflito, no caso de dúvida, essa pessoa é quem dá o norte do projeto. Mantém no trilho, né? É. Mantém a coisa funcionando bem, né? E como o nome mesmo diz, é um owner, né? Ele dirige a coisa ali, né? Bacana, né? Saber que tem não só ele, mas muita gente da Full Sail envolvida nesse projeto, né? Nos projetos da HBO e em projetos de audiovisual pelo mundo todo, né? Em projetos mainstream de audiovisual no mundo todo, né? É legal que você falou de Game of Thrones, porque, assim, existe um parentesco ali de plataforma de streaming, né, que os dois estão na HBO, mas os dois têm essa vibe de serem histórias ambiciosas, histórias épicas, com grandes inovações em termos de roteiro, uma produção acachapante, né, visualmente acachapante, e também de trazer para a tela coisas que a gente nem imaginaria em ver na tela, né? Então, se por um lado Game of Thrones trouxe para a tela, para a cara da gente, assim, coisas como o Casamento Vermelho, que é uma coisa assim, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse ver aquilo num programa de TV, entre aspas, né? A ousadia de trazer aquele nível de violência e também não só de violência visual, mas de nos afetar psicologicamente, né? O Westworld também tem essa capacidade de inovar em todas essas áreas, né? E são reflexões meio chocantes, eu acho, né? Eu me identifico mais com o Westworld. O Game of Thrones, para mim, eu não me apaixonei assim pela série. Eu tentei ver várias vezes, mas eu lembro os primeiros episódios, quando o primeirão, quando tipo, o personagem principal morre, eu falei, não é possível, ele não morreu, né? Ele vai voltar no próximo, aconteceu alguma coisa. E tipo, e segue a história, e morre o outro, e segue a história, e é uma morreção ali que eu não. Aí todo mundo me fala, não, você tem que passar os primeiros, né? Meio que nem o WandaVision também, né? Assim, o primeiro episódio você fica meio, o que está acontecendo? O segundo, aí do terceiro para frente dá uma paixão, né? Eu não Ah, consegui. entendi, né? No Game of Thrones não consegui me apaixonar, porque eu falava, cara, a hora que eu começo a reconhecer os atores e tal, pá, morre, vem outro. Morre. Não fui, mas o Westworld eu achei, foi uma série que realmente eu fiquei meio viciada assim quando eu comecei a assistir, muito por conta da loucura do script, né? Do roteiro, assim. Eu vou tentar Game of Thrones ainda. Eu tentei também, eu me identifico com você, não me pegou muito Game of Thrones, mas Westworld com certeza. Para quem não sabe do que a gente está falando ainda, um pequeno resumo do que acontece em Westworld. Westworld é hoje uma série na HBO, acabou de veicular o último episódio da 4ª temporada semana passada, e semana retrasada, e é uma história baseada num filme de 72, escrito e dirigido pelo Michael Crichton, que é nada menos do que o cara que escreveu o Jurassic Park, né? O Michael Crichton é um dos responsáveis por um gênero de narrativa que chama techno-thriller, em que ele explora a ligação entre a viagem na maionese da ficção científica com coisas que são muito possíveis, assim, né? Ele tem um MD em Harvard, na Medical School de Harvard, então ele entende disso aqui, né? Entende disso aqui, né? De como que isso aqui funciona. E daí ele explora as possibilidades de criar histórias aterrorizantes, e não só aterrorizantes, mas histórias que te fazem pensar, né? Isso que eu acho mais legal de Westworld. Histórias que te fazem pensar e que tem uma conexão muito, né? Ele explora aquela linha entre aquilo que parece impossível e aquilo que é super possível. E ele consegue fazer isso em Westworld. Quando ele criou esse filme de 72, é um filme sobre um parque de diversões
em que as pessoas vão lá para satisfazer desejos que elas não podem satisfazer aqui na vida real. Então, tipo assim, vou pular a cerca, né? Vou trair meu cônjuge. Daí eu vou para Westworld. Eu posso fazer isso com um robô super realista que sangra, um robô que goza, um robô que grita, um robô que tem reações humanas, que é quase um humano, só que não é, né? E daí você pode fazer isso. Outras coisas que você pode fazer em Westworld tá com vontade de matar alguém, vai lá, pá, dá um tiro num robô. Você vê o robô sangrar, satisfaz a sua vontade, né? Então começa a ir para um lado bem darks, assim, né? Very dark. Então tem esse filme de 72, teve uma continuação em 76, teve uma quase série, uma tentativa de série em 1980. Foram filmados 5 episódios de uma série baseada em Westworld, mas só foram veiculados 3. Mas também foi uma série que foi nomeada a muitos prêmios, porque é uma história muito inovadora e o jeito que ela é filmada também é bacana. O filme original tem na HBO. É legal que a HBO teve esse cuidado também de veicular o filme original, e é um filme bom. Que sorte que é um filme bom, porque acontece muito essa tentativa hoje das plataformas de streaming de recuperar histórias que a humanidade tentou contar em audiovisual no passado e não conseguiu, porque não ficou legal, mas por sorte o Westworld é um filme bacana também. E daí tem essa série, que agora está na sua 4ª temporada, em que acontece isso, né? Tem esse parque de diversões, as pessoas vão para lá, e a primeira temporada conta a história do primeiro filme. Lembrando, pessoal, quem assiste às nossas lives está um pouco acostumado com spoiler, né? Então tem um pouquinho de spoiler, mas nem é tanto Spoiler assim. alert! O primeiro filme conta a história de um massacre que aconteceu no parque de diversões quando os robôs ficaram de saco cheio e resolveram matar os humanos. Vamos matar a galera que está aí e let's take over. Então, a primeira temporada conta essa história, né? Com muito mais detalhe, explorando as coisas, né? Com a habilidade que uma série com episódios de 1 hora tem, produzida pela HBO, que é uma casa de criação famosa por inovar muito na capacidade que tem de botar o dedo na ferida, né? Acho que a impressão que me dá, não sei o que você acha, Carol, o pessoal que está assistindo, mas a impressão que me dá de todos os conteúdos da HBO desde sempre é a capacidade de pegar e botar na tela coisas assim, pá, né? Que a gente assiste lá o Silicon Valley, filmes produzidos pela HBO. A HBO também foi uma das primeiras casas de criação a trazer para o mainstream a stand-up comedy. Então, eles trazem muitas coisas inovadoras e o Westworld não foge à regra. São produções muito. Como eu não tenho HBO, né? Eu assisto muito, sabe onde? No avião, que às vezes tem um episódio assim nos aplicativos de entretenimento, e depois eu fico mordida que eu quero acabar de ver. Teve uma que é antiga também, que é da Nicole Kidman com o Hugh Grant, que é de um assassinato e tal. É uma série na corte, assim, é uma série tipo de direito, né? De defesa de casa, e no fim o Hugh Grant é acusado de matar uma pessoa, mas ele é casado com a Nicole Kidman, e, enfim, aí você vai. Quase que um drama psicológico, assim. Cara, as produções são realmente muito boas, né? E sempre esse tom um pouco de reflexão, meio provocador, assim. Eu não sei se é a minha experiência, né? Mas eu não vejo muito assim comédia romântica na HBO. Tudo que eu pego da HBO é denso, é profundo, te faz pensar. É bacana. Vou parar de falar, senão vai me dar vontade de assinar a HBO. Eu já tô com muita Então, plataforma, não dá tempo de ver, né? venha para a luz, Caroline. Venha para a luz, Caroline. Eu Olha, tô sabe, agora. assim, a gente sempre fala de plataformas de streaming e tal, e nessa semana eu dei umas aulas para. Eu tô com umas turmas, eu tô com 350 jovens do ensino médio fazendo um programa sobre carreiras criativas comigo ao vivo.
E ontem a aula foi sobre filme e TV. E aí uma das coisas que eu fiz foi enquetes perguntando das plataformas que a galera tem em casa. Sabe a porcentagem final deste público que tem Netflix em casa? O que você chutaria? Acho que 60%. Se Eu fiquei, fosse uns 5 anos atrás, seria 70, 80, mas agora uns eu 60%? fiquei muito impressionada. Estou falando de 350 jovens de ensino médio, entre 15 e 17 anos, 98% deles têm Netflix. 98%. Ah, tá. Eu achei que você estava comparando, assim, quem tem Netflix e quem tem outra coisa, assim, Não, mas... 98% deles tem Netflix, 60% tem HBO. E aí aparece assim, tipo, Netflix, HBO, Disney Plus e qual que é a outra? Uma de que eu conheci ontem, desculpa, eu tô super saindo do tema, mas falando de HBO, né? Uma de anime que chama, você sabe uma plataforma que é só de anime? Crunchyroll? Crunchyroll. Eu não Crunchyroll conheci. é uma delícia, é muito legal. Uma galera tem dessa daí, mas eu fiquei impressionada com a soberania ainda da Netflix e a HBO com 60% dessa galera tendo também, você vê essa coisa de ter 3 ou 4 plataformas também uma tendência bem forte, assim, né? É um dos trunfos da HBO que eu acho que faz ela se destacar também, se a gente faz essa comparação de 90 a 60, 60 não é pouco, né? É que a HBO também tem o universo estendido da DC, né? Sim. Então isso, né, é Batman. Onde é que tá o filme novo do Batman? Tá na HBO. Então isso traz... E o Game of Thrones, né? E a Eu série tô com a nova. coceirinha para César. Tá vindo mais coceirinha. Quem sabe? Vamos Depois fazer uma dança das cadeiras, que agora eu quero pegar a HBO para ver os novos lançamentos. Quero pegar a Netflix para ver os lançamentos que estão chegando aí. Mas venha para a HBO que você não vai se arrepender. bora. Vamos ver umas imagens de Westworld? Vamos ver um canvas de Westworld aqui. Assim, você falou, né, de você pode trair seu parceiro, sua parceira, você pode matar alguém, mas, cara, tem uns negócios muito treta, né, da pessoa querer torturar alguém, querer, não é só placer, que assim, eu quero ter a sensação de estuprar alguém, são coisas muito trash, assim, muito do, sei lá, daquilo que a gente imagino, né, eu não consigo me imaginar com vontade de fazer uma coisa dessas, mas imagino que quem tem essa vontade deve esconder muito bem lá dentro, né? Deve tentar abafar muito bem. E daí a série escancara essa vontade e as cenas que são assim, a primeira vez, enquanto você ainda não está muito ligado que aquilo é um robô, você fala, gente. É E aí verdade. no dia seguinte está tudo novo de novo, o mesmo robô está lá, foi reconstruído e o mundo está refeito de novo. É incrível esse roteiro e a produção realmente. É. Pois é, enfim, eu estava falando com o Donato, que é outro full sailor de cinema outro full sailor de cinema, que é um grande amigo meu. E eu estava falando para ele que uma coisa que me incomoda um pouco em Westworld é que eu acho que algumas atuações são artificiais, assim, tem uma coisa que me incomoda um pouco na leva de atuação de agora, que eu acho as coisas meio artificiais. E aí ele me mandou um vídeo em que ele mostra o Anthony Hopkins. Tem Anthony Hopkins em Nossa, Westworld, gente, né? Se você Anthony já... Hopkins é selo de garantia, né, César? Anthony Hopkins é selo de garantia, é exatamente isso. E daí mostra algumas cenas dele. Claro que Anthony Hopkins não vale, né? Se a gente for falar de atuação e bota Anthony Hopkins, daí é Anthony Hopkins. Mas aí eu comecei a pensar, a maioria dos personagens, agora pelo menos, eles são o que a gente chama de hosts, né? Que são esses robôs, né? Não é nem mais um robô, né? É um misto entre um robô e um humano, né? Então, é muito bacana, assim, como eles trabalham essa sutileza de atuação, que você vê que são expressões que parecem que foram um pouco programadas, mas estão muito próximas também do, do que seria um humano de verdade, né? Aqui uma outra
um outro tipo de imagem que você vai ver em Westworld. Isso aqui é um host visto por dentro, né? Cadê aqui? Isso. Um host visto por dentro. E daí, assim, tá. As 2 primeiras temporadas já são muito bacanas porque elas exploram em episódios de 60 minutos, ou seja, um filme de cada vez, essa questão de você ter humanos, né, abrindo a torneira do esgoto mental dentro de um lugar em que você está seguro e você pode fazer o que você quiser com um monte de robô. Algumas das coisas ali que a Carol citou e outras também muito mais terríveis. E daí acontece que os hosts take over, né? E daí na terceira temporada vira o jogo. E daí uma coisa que me pegou muito na terceira temporada eu não tinha assistido as 2 primeiras ainda. Aí quando eu fiquei sabendo que na terceira temporada ia virar o jogo e a gente ia ter os hosts lutando pela dominação dos humanos, eu vou assistir. E daí comecei a assistir, e daí o que acontece a partir da terceira temporada? Você vê essa coisa dos personagens que morrem e voltam, morrem e voltam no mesmo episódio, sei lá, sabe? Morre e volta no mesmo episódio, e daí também, além de morrer e voltar no mesmo episódio, você tem personagens que são divididos em 2 ou 3. E daí, quando você fala personagens divididos em 2 ou 3, você tem tipo a Dolores. A Dolores, ela vira 2 ou 3 personagens e cada um tem uma cara, e cada um tem um nome. Mas você lembra, porque você assistiu a história, que tem um pedaço da personalidade dela naqueles 3. E daí também acontece o contrário, você tem assim 3 personagens que são misturados num só. E daí chegou uma hora que aquilo começou a me frustrar, porque eu não sabia com quem eu me conectava. Mas eu fiquei pensando assim, nossa, que frustrante, mas ao mesmo tempo, que inovador, né? Porque você está desafiando a capacidade do espectador de se conectar com o que ele está vendo. Então, nisso eu acho demais, assim. Então, eu hoje estou vendo Westworld como se eu estivesse lendo um livro muito difícil de entender, sabe? Um Sabe livro que eu não aquela consigo. série? A sensação que eu tenho disso que você está falando tipo, é um incômodo cerebral, né? Um esforço que você tem que fazer. Não é uma coisa gostosa. Ela é legal de assistir, mas ela é custosa, né? Você precisa investir esforço ali para conseguir entender. Me lembra aqueles filmes que são meio contados do fim para o começo. Tem aquele, como que chama? Amnésia, que é do Uhum. Guy. Cara, aquele filme é demais, mas eu me lembro a primeira vez que eu assisti, na hora que você começa a entender que é uma história do fim para frente, assim, e ele vai se tatuando, né, para lembrar as coisas, enfim. Eu me lembro de assistir, e eu me lembro que eu fiquei encantada. Tem uma, acho que dá, se você passa por um determinado momento, dá aquela paixão, né? Assim, você fala, nossa, entendi, aquele desafio que o seu cérebro, a hora que o seu cérebro consegue conectar, né? E aí eu queria que todo mundo da minha família assistisse. E um monte de gente parou na metade assim, nossa, eu não quero, coisa cansativa, coisa doida, eu não consigo entender. Então, eu acho que são roteiros que desafiam realmente o nosso cérebro, né? Assim, podia ser tratamento para desenvolvimento cerebral, porque você precisa fazer um esforço, você precisa estar o tempo todo, parece que ligando novas sinapses ali para conseguir entender o que está acontecendo, para conseguir ver através, né? São mensagens que não estão ali escancaradas na tela, tem aquela sensibilidade de roteiro. Cara, eu adoro essa mudança, e é uma aposta realmente no espectador fã, né? Porque você tem que curtir esse esforço que você tem que fazer para continuar assistindo. Westworld é uma das séries que mais tem vídeo de review e de overthinking. É uma série para overthinkers, assim, porque você fica, o que eu tô vendo? Me lembrou de Lost também, porque Lost tem um pouco dessa história de você estar vendo um monte de pedaço da história, que daí daqui 3 episódios, aí tá, agora eu entendi o que está acontecendo. Westworld segue bastante essa linha, principalmente nas 2 primeiras temporadas, e continua seguindo. Mas
eu acho que eles estão tendo uma coragem que eu não vi em nenhuma outra série, de levar isso a um extremo, assim, a um extremo de abstração, porque se você pensa em audiovisual, você precisa normalmente de uma âncora, né? Eu preciso ser... Tá, eu vou me identificar com o personagem do ET, aí se o ET morrer, eu vou chorar. Tá bom. Se o ET voltar para casa, eu não vou chorar. Aqui não tem mais isso. Não tem essa previsibilidade, né? Tudo Não pode tem. mudar o tempo todo. Então, eu estou amando porque, assim, parece que eu estou indo num museu e que eu estou vendo, assim, uma performance que eu não entendi, mas que me causa coisas. Então, eu acho que é uma experiência muito corajosa de audiovisual. Eu estou super curioso para ver como é que vai ser a quinta temporada e eu acho que a gente precisa de mais audiovisual desse jeito. Mais Coisas profissionais que... assim, né? Lá no futuro, nesse ano, a gente vai ter uma live sobre David Lynch, que também é um outro cara que explora essa linha. Mas eu acho que o Westworld está fazendo isso de uma maneira que eles trazem essa capacidade de abstrair junto com um visual plasticamente bem acabado e não estou falando que o David Lynch não é bem acabado, mas aquele visual de advertising de uma série mainstream. E acho isso muito corajoso que eles tragam esse produto audiovisual para uma plataforma mainstream, para um público mainstream e que tenham trazido o público acostumado com uma narrativa mais comum e agora queiram apresentar para esse público uma narrativa que não tem nada de comum. Então, vão assistir Westworld, gente, que Isso vocês não aí. vão se arrepender. Muito bom. Me deu a coceirinha aqui. Você, mission accomplished. Vou assinar isso, viu, César? Vamos lá. Consegui. História. Que bom. Valeu, César. Obrigada. Qual que vai ser o tema da nossa próxima conversa, para quem estiver nos seguindo aqui? A gente vai falar de Rock in Rio. Rock in Foi no Rio. Rock in Rio, Carol? Te conto na nossa conversa. Eu vou contar também. Pessoal que está assistindo, já começa a lembrar, e quem foi no Rock in Rio ou não, semana que vem a gente vai falar sobre a experiência que muda a vida, assim, de você ir no Rock in Rio e de como é que isso é construído pelo pessoal que organiza o Rock in Rio desde 1985. E quem também assistiu Westworld, quem gostou de Westworld, quem não gostou, quem não entendeu nada, quem está entendendo, quem está criando teoria, deixa aí nos comentários que a gente quer saber o que você acha de Westworld, tá bom? Isso aí. Valeu, César. Beijo. Até a próxima.